Boa noite, pessoal. O programa ABC com Negócios está hoje aqui no Shopping ABC em Santo André para acompanhar o lançamento do livro da Alessa Dion. Um livro muito bacana, uma história inspiradora que com certeza vai tocar o seu coração e uma obra que vale a pena você ler por uma série de razões. E a gente vai conversar com pessoas importantes que estão aqui acompanhando o lançamento deste livro tão bacana. Boa noite, pessoal. O programa ABC com Negócios está aqui no lançamento dessa obra magnífica, porque quando falo de livros, a gente fala que tem livros que inspiram a gente. E a gente está com o Felipe Carvalho, que é um empresário multissetorial, super bem sucedido, investe em diversas áreas, que tem uma certa relação com esse livro. Fala um pouco para a gente disso. Pô, Bonete, é um prazer estar com você, estar falando sobre esse livro, porque a Alessa é uma pessoa realmente inspiradora. Eu estudei com o Duda, marido dela, né, que passou pela questão do acidente, problema de saúde, e acompanhei um pouco de perto, junto com outros amigos, Carol, Zarró, né? Então, uma turma que a gente viu o envolvimento, a dedicação dela em cuidar, de não largar todo esse processo. Então, assim, é uma jornada realmente emocionante. E aí, quando a gente ficou sabendo que ela ia trazer isso para o livro, a gente achou de fato incrível, porque tem muita gente que passa por situações que você precisa largar seus objetivos, largar suas vontades e se dedicar. Abdicou de muita coisa, né? Abdicou de muita coisa para cuidar da saúde do marido. Então, acho que é uma jornada inspiradora, é uma pessoa de fato inspiradora e é um prazer estar aqui no lançamento do livro, porque é a materialização de algo que foi algo trágico, foi um acidente, mas que tem muita gente que passa por situações similares e pode se inspirar com essa jornada. Tem uma coisa que eu acho que é muito legal, que é falar sobre a lealdade, né? Que é um ponto hoje tão importante que às vezes a gente esquece, e é um dos valores que eu valorizo muito. É porque é uma prova de lealdade. A gente vai falar depois sobre a inspiração para as outras pessoas, mas é uma lealdade muito pura, né? Exatamente. Porque assim, estar bem, estar com a pessoa onde está tudo ok, vamos jantar, vamos curtir é uma coisa. Quando a pessoa ela não tem nenhuma resposta e você continuar se doando, se dedicando, e ao mesmo tempo você tem as coisas continuando. Eles estavam com 2 filhos, tinha que criar os filhos durante todo esse processo. Então acho que você tocou na palavra perfeita, que eu acho que é lealdade. E quando a gente fala isso de inspirar, como você falou, talvez muitas pessoas estejam passando ou passaram por situações como essa, e um livro como esse serve para inspirar e até para ajudar, de repente, quem está ainda vivendo uma jornada como essa, né? Sem dúvida, assim, porque assim, a gente nunca espera. A gente pode acontecer alguma coisa hoje. O Marcos Batista, que é meu sócio, ele faz uma analogia com a ampulheta, né? Então, desde que a gente nasce, a gente gira a ampulheta da vida. Essa ampulheta, às vezes, a areia cai mais rápido ou mais devagar. Então, a gente não espera e quando acontece, a gente precisa tomar decisão, né? A gente pode abandonar a situação, pode não querer enxergar, pode sofrer e junto, ou pode querer enfrentar e se comprometer com aquela situação e estar junto, independente do momento. Acho que essa mensagem que ela passa, acho que é muito forte. E não somente na questão de saúde, a questão de empresa, né? Pode ser com sócio, pode ser com amigo, pode ser com... Se aplica para várias coisas na vida. Para várias coisas. Então, acho que essa analogia, a gente consegue... Acho que ela consegue ir longe no aspecto da inspiração. Bom, eu não poderia deixar de te perguntar sobre a empresa, o que você tem feito, porque, obviamente, a gente fala muito com o público empresarial. Como estão os negócios? Eu estou bastante envolvido no segmento de transformação digital de governos, né? Então, Isso é uma coisa legal, hein? Então, eu tenho uma GovTech, então acredito que o governo é a ponta para materializar o processo de ESG, né? Como é que a gente trabalha? Quem tem a responsabilidade legal pelo social, pelo ambiental? São os governos, mas muitas das vezes eles não têm todas as ferramentas e competências para isso. Então, precisa de soluções que ajudem na resolução desses problemas. E, então, o processo de transformação digital se tornou essencial para
gerar agilidade para os serviços públicos, para melhorar a qualidade de vida, principalmente da população. Então, hoje, isso como um propósito mesmo de vida, de ajuda, como é que eu posso ajudar o maior número de pessoas a resolver problemas de pobreza, resolver problemas de dia a dia, de bem-estar. Então, eu enxerguei hoje essa questão da transformação digital em governos como um mantra aí que eu tenho seguido e compartilhado muito conteúdo em relação. Isso é uma coisa muito legal, porque assim, o mundo mudou numa velocidade muito grande, as empresas mudam, né, numa velocidade muito grande, só que a gente tem o pilar do governo, a gente tem que se relacionar com o governo. E como você falou, a área privada avançando muito rapidamente, o governo não pode ficar atrás, porque é um mundo novo que as pessoas... É a nova sociedade que o governo tem que estar inserido. Né? Exatamente. Então, e falta muita informação, porque às vezes gera medo. Mas como é que eu vou vender para o governo? É um negócio sujo, é um negócio... Não, então quando você começa a pesquisar, entender... Então, muito do que eu tenho trabalhado também é compartilhar conhecimento, conteúdo, pesquisar e compartilhar um pouco para estimular. Hoje, independente do segmento de empresa, pode ter um potencial de ajudar um governo local do município ou do estado ou nacional. Então, a gente vive já num processo avançado. Para você ter ideia, o Brasil é o segundo país em governo digital do mundo. Legal. Reconhecido pelo Banco Mundial, né, atrás só da Coreia do Sul. Então, tem uma base, principalmente esse sistema do GovBR, que atende aí praticamente 5 mil serviços que foram digitalizados. Quando a gente olha para o nosso dia a dia, a gente fala, pô, isso aqui melhorou a nossa vida, mas falta muito ainda. Falta a conexão de outros, né, tanto Estado quanto municípios, para tornar no final do dia a nossa vida melhor, para que a gente tenha um ambiente muito mais favorável como empresário, como cidadão, para que as coisas realmente fluam de uma maneira adequada, de acordo com aquilo que a gente espera. Bom, muito legal, ótimo ver o Fê. É importante a gente trazer essa palavra, porque você vê quanta coisa está acontecendo na nossa economia, em diversos setores, o quanto isso é importante e, obviamente, trazer um pouco do que ele conviveu com a Lê nessa jornada que ela teve, que está trazendo nesse livro. Obrigado, viu, Fê? Eu não quero deixar a oportunidade de parabenizar, sou fã do Bonete número 1, todos os seus trabalhos. Imagina, né? a gente rala muito. Pude ser agraciado com um prêmio também, assim, eu vejo sempre a qualidade no trabalho que vocês fazem, tanto no prêmio, agora com a TV, e cada vez que eu converso contigo, eu vejo crescendo também, inspirando muitos empresários, trabalhando muito no setor da comunicação, e não somente da comunicação, né, de negócio como geral. Então, muito satisfação legal em te ver e ver você crescendo, para mim é sempre uma alegria. Muito legal. E a gente continua aqui no lançamento dessa obra tão fantástica que você tem que ler. Bom, pessoal, a gente continua aqui no lançamento do livro da Alessa Dion. E, obviamente, quando a gente fala sobre um lançamento de um livro, tem toda uma estratégia por trás, obviamente até do posicionamento de como que é o autor, como ele se apresenta ao mercado. E a gente está aqui agora com um casal maravilhoso, Camila e Júnior Scarpa, que são da Criadores Brasil. Tudo bom, meus amigos? Tudo ótimo, um prazer ter vocês aqui fazendo essa cobertura que pra gente é tão importante. Júnior, vamos começar falando da Criadores. O que é a Criadores Brasil? Criadores Brasil, antes de tudo, boa noite, né? Tudo bem? A Criadores Brasil é uma assessoria voltada para brand, marketing e social media. Então nós construímos um modelo diferente do que se oferece no mercado. O que é esse modelo? A diferença entre assessoria e consultoria, poucas pessoas sabem, né? A consultoria te entrega um relatório e a assessoria te pega pela mão e fala assim, vamos junto, traçar um projeto, entender o que você quer, entender as suas necessidades e construir aquilo que você precisa da forma como você quer e da forma como a gente sabe que é o correto. Então, a assessoria Criadores Brasil veio para entregar um modelo diferente do que se tem no mercado hoje em dia. Quando a gente fala disso, qual foi o trabalho que vocês fizeram com a Alessa? Foi um trabalho de reposicionamento, de como ela devia se apresentar? Como que foi a assessoria de vocês? Foi 360. No caso da Alessa, foi 360. Ela tinha um produto bruto
né, que começava ali a ser desenhado para uma publicação, que já era o livro, só que ela não tinha um posicionamento, ela não sabia ainda como seria a persona dela nessa trajetória na internet. Então a gente literalmente fez um pack com ela, um modulado de 360, desde da estrutura e da estratégia para o lançamento do livro físico até o posicionamento dela na internet, linguagem, enfim, tudo que ela precisava para lançar um produto e para ser identificada como uma escritora no online. Foi a Criadores que desenhou. E também essa posição de, assim, ser uma palestrante, né? Porque ela tem muita história para contar de tudo isso que ela viveu. É um pouco disso? É dar o caminho correto para o profissional? A gente sempre brinca que na publicidade começa pelo briefing, né? É voltar a entender isso de verdade e não entregar um pacote pronto. Então ela nos contou a história, nós olhamos o manuscrito, pegamos o livro, ajudamos na confecção da capa, no modelo, no desenho, na diagramação do livro, no título do livro, na estratégia de como ela ia apresentar isso para as pessoas, sabendo que é uma história verdadeira. Então a gente pega a fundo o que o nosso cliente quer e vai construindo essa história, esse storytelling. Não é um modelo, não existe um modelo engessado. Ela é um livro cristão, mas poderia ser um livro de ficção, poderia ser qualquer outro tipo de livro. É um inspirador, né? Motivacional para algumas pessoas, inspirar tantas pessoas que podem estar vivendo o que ela já viveu, né? Isso foi até parte do projeto que a gente desenhou com ela, foi entender aonde a gente posicionaria um livro desse, né? Qual é o melhor público? Quem leria, né? Será que a gente trabalharia um público que é muito quente para ela, que já seria o público cristão? Mas e as mães solos? E as viúvas? E as mulheres que têm um marido num leito? Então a gente quis criar uma linguagem plural, mas sem que perdesse a essência de toda a trajetória do que ela viveu. Então a gente, como todos os projetos que a gente faz na Criadores, Lu, tudo é muito humanizado e personalizado. Eu acho que tem um ponto, o Júnior estava falando um pouco antes da entrevista, de que é como posicionar as pessoas nas redes sociais, que tem tanta coisa hoje e muita coisa na vala comum, infelizmente, é um pouco disso também. Totalmente isso. Então, quando a gente começa a construir a persona, a gente não constrói uma persona para vender, a gente constrói uma persona real, baseado em fatos reais. A gente só coloca tecnicamente aquilo que é verdade. Porque hoje o mercado está muito em construir uma coisa para vender e para... Não é assim. As coisas vão acontecer, mas vão acontecer se for real, se for factível. E até mais sólidas, né? Exato. Você constrói uma base, você constrói uma esteira para isso e você vai construindo. Em cima dessa esteira, toda a história. Mas tem que ser verdade. As pessoas estão vendendo fumaça na internet. Projeto que for vender fumaça, não adianta procurar a gente. Eu não vou nem pegar um projeto como esse. Para nós, ou é verdade, ou é fato. Então, tem que ser empresas que realmente vão contar uma história. Tem que ser personagens, tem que ser escritores. Por exemplo, a gente tem hoje com influenciadoras. Tem que ser fato. É verdade o que ela está falando, então vem trabalhar com a gente. Pessoas reais se conectam com pessoas reais. Então, a gente brinca que a gente fala tanto do funil de vendas, né? Na verdade, a gente brinca, a gente fala tem o funil da pessoa, né? Então, a gente pega toda a história e vai trazendo ali naquela gotinha que é o elixir do produto que só ela sabe vender. E tem muito do que a gente fala, né? Que o que funciona hoje de fato na internet é a coisa autêntica e verdadeira. E se você é um profissional que está em dúvida, não sabe para onde vai, conversa com a Criadores. Ele vai te ajudar, vai te dar o caminho. E é muito importante, às vezes a gente acha que sabe tudo, e quando tem alguém de fora que olha a gente e orienta, fica um outro caminho, não é? Com um olhar de verdade. É pegar realmente a tua história e é o que você falou. Pode ser até um CEO, pode ser um profissional. Tive uma consulta ontem de uma empresa que nós estamos negociando, em que ele é o profissional que quer se recolocar e quer se tornar uma autoridade. Então, necessariamente, não tem que ser uma empresa, porque é brand, marketing, social media. A gente vai cuidar do brand da pessoa física. Ele quer se posicionar. Então, necessariamente, eu não tenho um negócio. Não, eu tenho eu que sou uma autoridade num assunto e quero contar para o mundo que sou uma autoridade nesse assunto. É isso que nós vamos fazer. Vamos pegar, vamos escutar a história dele, vamos construir, ajudar ele a construir a 4 mãos, a 6, a 8, a quantas forem necessárias e construir esse modelo de negócio, esse modelo de persona na internet. Acho que isso que é o diferencial da Criadores hoje. E eu acho que isso é muito legal porque tem muita gente que
passou por muita coisa, até executivos, como você disse, que querem deixar um legado, querem passar e não sabe como. Exatamente. Né? Às vezes você tem muita coisa para passar, vai inspirar muita gente com a sua história e você não sabe como, por isso vale o papo com eles. Meus amigos, muito obrigado, sucesso para Criadores Brasil. Vocês já acompanham eles na Vesa TV, todo domingo no horário nobre da televisão brasileira. Estes dois trazem muita alegria, entretenimento e muita informação muito legal para vocês. Obrigado, viu? Obrigada, é um prazer sempre contar com você, como amigo, como parceiro, como um coach nosso também. Mais ou menos, a gente vai fazendo as coisas junto, né? E parabéns pelo teu trabalho, obrigado pelo prazer, pela oportunidade de estar falando com você nessa entrevista. Sabe que o carinho, o respeito que eu tenho por você e pelos seus projetos é muito grande. Eles vão ajudando a gente na loucura, isso que é importante. Isso que é bom. Porque você precisa ter uns loucos para ajudar nos projetos. E a gente continua aqui no lançamento da Alessa, muito legal. Já falei, obra que você tem que ler. Pessoal, o programa ABC com Negócios continua aqui no lançamento do livro da Alessa Dion. Tenho certeza que você está gostando. A gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta com mais ABC com Negócios para você. Soluções para a comunicação da sua marca, a Audiofilme tem. Jingles. Um mundo de carros pra você. Spots. Você em dia com a cidade em dia com você. Trilhas. Vinhetas. Bom dia, ABC. Podcasts. Podcast Casa Vida Prática. Vídeos comerciais. Vídeos institucionais. Audiofilme. Sua marca em evidência. Estamos de volta com o programa ABC com Negócios, acompanhando o lançamento do livro da Alessa Dion, trazendo um pouco de pessoas que vão inspirar você e com certeza vão fazer você refletir e fazer você ler esta obra tão importante. Bom, o programa ABC com Negócios tem a honra agora de conversar com a Alessa Dion, que é autora deste livro magnífico, Até que Ponto Vai o Amor. Eu já falei que você tem que ler esta obra, porque vai te inspirar de diversas maneiras. Sim. Fala um pouquinho, conta um pouco da história, óbvio que a gente não vai contar tudo do livro, que você tem que ler, mas conta um pouco dessa história tão bacana. Vou dar um spoilerzinho. Spoilerzinho. Bom, tudo aconteceu em 2011. Meu marido sofreu um acidente de carro e ele ficou alguns meses no hospital. Foram 5 meses entre a vida e a morte, até que ele voltasse para casa, só que ele voltou em estado vegetativo. Então chegou um grande desafio de caminhar com ele até que tudo se concluísse, até que o processo fosse concluído. E é justamente sobre isso a história. Eu conto do dia que ele sofreu o acidente até o dia do enterro dele, que foi um processo muito doloroso, mas que nos fez assim crescer absurdamente, né? Porque a dor sempre nos leva a lugares mais altos se nós entendermos que estamos ali realmente
para alcançarmos o melhor de Deus, que é justamente sobre isso. Eu falo da superação que eu tive dentro dessa jornada através da fé. Você se transformou muito? Muito, eu fui altamente transformada. Eu sou outra pessoa. Existia uma Alessandra antes desse acidente e uma pós-acidente, que é justamente a respeito do título do livro. Até que ponto vai o amor? Então, o amor, nós somos desafiados a amar independente das circunstâncias, independente se aquela pessoa continua com você, suprindo o que você espera, suprindo suas expectativas, te favorecendo em todas as coisas, ou amar sem nada em troca. É justamente sobre isso. Sabe uma coisa que eu vejo muito, me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho um valor para mim que eu prezo muito, que é o da lealdade. Sim. É um pouco disso? Tem tudo a ver com isso, né? Fidelidade e lealdade até o fim. Tem a ver com uma aliança. Isso. Os casais muitas vezes não entendem esse projeto, né? É um projeto de Deus. E você faz uma aliança ali naquele altar quando você casa. Você fala na saúde e na doença, até que a morte os separe. Então, é importantíssimo nós entendermos que existe um propósito, porque Deus não une vidas, Ele une propósitos, e que esse propósito deve ser cumprido até o fim. Quando a gente fala disso, porque eu imagino que o teu livro vai inspirar tanta gente que pode estar até vivendo algo parecido. Você já parou para pensar isso? Quando você escreveu, foi um pouco com essa, de passar a tua experiência para quem está passando por uma coisa como essa também? Sim, foi justamente essa a intenção, de que as vidas saibam que é possível sobreviver a algo inesperado. Porque é algo inesperado, ninguém espera viver uma situação dessas. Só que se ela vier sobre a sua vida, como é que vai ser? Então, quando a gente coloca Deus na história, o fardo fica muito mais leve. Passar com Ele é muito mais leve. E é justamente isso que eu falo no livro. Eu conto a história e ministro como Deus foi trabalhando em cada situação dentro dessa adversidade que nós passamos. Muitas provações. Muitas provações. As provações foram muito grandes. Muitas, muito grandes. Eu tinha uma menina, quando o acidente aconteceu, a minha menina mais velha tinha 3 anos e a mais nova tinha 8 meses. Então, a provação principal foi de administrar toda a minha casa, a vida do meu marido a partir daí, que estava sob os meus cuidados, e a vida das minhas filhas e todo o fluir, né, de uma instituição que agora dependia totalmente, exclusivamente de mim. Bom, para a gente finalizar, porque tem uma fila imensa para pegar aqui o autógrafo, como foi o processo de escrever o livro? Porque às vezes você tem que revisitar algumas coisas, relembrar. A jornada de escrever, óbvio que aquilo está materializado, está lindo, mas como foi o processo de escrever o livro? Então, na realidade, Deus já falava comigo que eu estava passando por esse processo e que dele vidas seriam alcançadas. Então, profundo isso. No meio do processo eu comecei a registrar. Eu lembro que eu ganhei um caderninho da minha filha que ela fez na escola, capa. Eu falei, vou começar a escrever um livro. E aí eu comecei a registrar capítulo por capítulo. Eu tinha parado no 10º capítulo. O livro tem 14 capítulos. E eu voltei, né, para redigi-lo novamente, acrescentei algumas coisas no qual a gente vai lembrando, né, conforme a gente vai mexendo. Acrescentei esses outros 4 capítulos e foi assim interessantíssimo eu poder ver e mais uma vez alcançar tudo que Deus fez, tudo que Deus preparou e tudo que Deus supriu nesse tempo. Bom, quero agradecer demais pela entrevista, parabéns pelo lançamento. Obrigada, querida. Eu tenho falado, todo mundo tem que ler, é uma história de vida, assim, é inspirador. Eu acho que assim, são coisas como essa que fazem a gente entender alguns sentidos da vida. Sim, se não for por amor, nada vale, né? Nada tem valor. Parabéns pela obra e por estar aqui podendo acompanhar o lançamento, quem sabe do seu primeiro, que venham outros livros. A gente já tem projetos, então fiquem atentos que logo, logo tem novidades por aí. Legal, e a gente continua aqui no lançamento do livro da Alê. Bom, numa jornada como essa, você precisa ter amigos, parceiros de vida,
para poder te dar um suporte em diversos momentos que você precisa. A gente está contando muito sobre essa história da Alê, mas a Kelly Dutra é uma amiga, psicóloga, mentora, um pouco de tudo, né? Verdade, sou sim. Conheço a Alessandra há uns 25 anos. E você acompanhou todo esse processo, toda essa história? Acompanhei bem de pertinho toda a história. E como foi isso? Como é dar esse suporte para amiga, né? É uma amiga, né, na verdade. Sim, sim. Eu conhecia tanto o Eduardo quanto a Alessandra, desde quando aconteceu todo o processo que foi muito difícil, né? Doloroso, até o fim da vida dele. E até hoje, né? Porque de alguma forma durante essa jornada, como foi esse convívio? Porque serve para dar um suporte, para conversar. Como foi esse convívio? Porque, obviamente, ela fala muito isso, né? Não tinha como ter uma resposta do Edu, mas dela, como foi viver isso? Bom, eu acho que foi desafiador, né? Para ela, muito desafiador, para toda a família, para nós, os amigos, aqueles que Para quem está em volta, né? É uma história muito difícil, né? Que vai além do natural, que vai além de um script de vida normal, né? Ela foi desafiada a ter recursos que ela não tinha. E eu só posso dizer que a Alessandra foi forte, ela foi resiliente, ela amou muito, ela cuidou muito, ela sempre esteve presente. Eu acredito que a vida exigiu dela mais do que ela tinha e ela fez o que ela pôde, né? Tem as meninas que eram pequenas, então ela teve que cuidar dessas meninas, não só dele acamado, de toda a estrutura, toda a vida. As meninas que já é um desafio ter filhos, né? Elas eram pequenas e todo esse processo. E hoje ver a Alessandra aqui, né? Colocando essa história nesse livro, acreditando que pode ser uma coisa boa, apesar de ter sido algo tão difícil, tão doído, né? Em alguns momentos ela se viu perdida, com dor, né? Injustiçada, mas hoje ela consegue crescer com essa dor, ela consegue até agregar na vida de pessoas que estão passando por isso. Inspiram, né? Ajudam pessoas que de repente estão passando por isso a passar por isso. Como psicóloga, eu fiz uma pergunta para ela que eu adorei, que eu falei assim, você se transformou muito, ela demais. Como psicóloga, porque você falou, a gente às vezes não está preparado de fato para passar por uma coisa dessa. A gente muda muito. Como que é o processo, psicologicamente falando? Porque eu imagino que passam tantas emoções dentro da gente. Né? Sim, sim. A Alessandra mudou muito. Ela fala isso. Que ela mudou muito, ela mudou mesmo. Até porque a vida já muda, gente, né? Quando somos jovens, somos de uma forma, com uma maturidade. E principalmente quando você vivencia crises e dificuldades que estão além do seu recurso. Então, eu posso dizer, ela amadureceu muito, ela aprendeu muito. O casamento dela, ela fala que mudou. Porque você imagina estar casada com alguém no estado do Eduardo por Sim. tantos anos, né? Então, eu só posso dizer que ela cresceu, que ela amadureceu. E que, com certeza, ela não seria essa Alessandra se ela não tivesse passado por tudo isso hoje. E como que é, você falou, né, está aqui, está vendo esse livro. Porque você, de alguma forma, ajudou nesse processo. Dá um sentimento gostoso, assim, porque, óbvio, uma coisa, uma tragédia, mas assim, a história dela se tornou uma coisa muito inspiradora. Eu falo assim, tira até a gente da zona de conforto, né? Sim, é muito bom, né? Quando ela começou a entender, porque isso não é só um livro. Na verdade, escrever esse livro faz parte de um propósito de vida. Então, ver ela caminhar esse caminho, acreditando, feliz, né? E sobre todas as coisas a gente entende que isso vai agregar na vida dela e nas pessoas, é maravilhoso. Eu só me alegro, né? Celebro do jeito que eu estive no dia do luto, da notícia, no dia do enterro, e hoje eu estou aqui para celebrar com ela. Muito legal. Quero agradecer demais a Kelly. Como eu disse, uma obra que você tem que ler, que com certeza vai mudar a sua vida, né, Kelly? Com certeza, com certeza. Você tem que ler, porque vai além de uma história. É uma profundidade de vida compartilhada,
né? Muito legal. E a gente vai ter a honra de poder se deliciar com esse livro, lendo cada página e inspirando e até colocando a gente para pensar e refletir um pouco sobre a vida, né? E a gente continua aqui no lançamento do livro da Alessia Dion. Boa noite, pessoal. Essa foi mais uma edição do programa ABC com Negócios, trazendo um pouco do que foi o lançamento do livro aqui da Alessia Dion. Espero que você tenha gostado. E você sabe que você acompanha a programação da Vesa TV voltada para você que é empresário, empreendedor, trazendo tudo aí do mundo dos negócios para você, inclusive com essas histórias inspiradoras. Semana que vem, a ABC com Negócios está de volta, trazendo mais informação e mais eventos importantes para você. Até lá.